Olá, tudo bem? De novo aqui. Hoje, Dia dos Namorados, e o assunto não vai ser namorados, não vai ser relacionamento. Na verdade, o assunto é outro, o assunto é autoconhecimento, é aprendizado, são as coisas que eu tenho aprendido dia a dia na minha caminhada de autoconhecimento, na minha caminhada religiosa. E é sobre isso que eu quero falar. Eu acho que vai ser um vídeo curto, eu acredito, mas que vai ter bastante coisas para refletir. A gente acredita às vezes que quando entra na religião, a gente vai receber um pacote, né? Com todas as lições que a gente precisa, com uma cartilha do que a gente deve ou não deve fazer e de como a gente deve ou não ser. E não é assim. Na verdade, a nossa caminhada é um mistério, é um desvendar todos os dias. Precisa estar atenta e atento para cada movimento, para cada aprendizado, para cada oportunidade que a vida vem trazer. E o ensinamento de hoje, especificamente, na verdade, ele começou na semana passada, ele vem vindo aos poucos, né? No sábado, eu não conseguia dormir e tive um insight de algo que veio trazer para mim a reflexão de como eu tenho mudado, né? De como tem sido mais fácil para mim desapegar das coisas, desapegar das minhas memórias de dor. Tem um outro vídeo que está aqui, anterior, em que eu falei a respeito das dores que eu carreguei, né? Inclusive foi um gatilho que me fez iniciar esses vídeos falando sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, sobre o meu aprendizado, sobre o meu autoconhecimento. E nesse vídeo eu estava sentindo muita dor, né? E são dores que foram causadas lá atrás, que hoje já não faz mais sentido carregar. E no sábado eu estava pensando sobre isso. A necessidade que é a gente se desapegar, né, da mágoa, da dor em si, e se desapegar do fato de que a gente foi ferida. Tudo bem que já ficou lá atrás. A gente não precisa viver como se ainda estivesse em guerra, como se ainda estivesse vivendo aquele inferno, quando na verdade aquilo tudo já passou. E eu fico feliz por ter desapegado disso. Hoje realmente eu sinto que eu perdoei a minha mãe, que eu perdoei o meu pai, que eu perdoei o passado, que eu me perdoei pelas coisas que eu já pensei, que eu já falei, que eu já senti, pelas pessoas que eu magoei, pela pessoa que eu fui, pela pessoa que se sentia cômoda no papel de vítima, porque ser vítima é um lugar quentinho, é um lugar onde as pessoas sentem dó da gente, onde sempre existe um outro culpado pelas nossas dores, como se a gente não tivesse nada para poder fazer para aliviar isso. Só o outro pode. Mas tudo isso é mentira. A única pessoa que pode fazer algo por mim sou eu. E eu sou a única pessoa que posso mudar tudo o que aconteceu. Eu não posso mudar exatamente o que aconteceu, mas eu posso mudar a forma como que eu vejo isso. Eu posso parar de exigir que os meus pais sejam aquilo que eles não puderam ser, porque eles não tinham conhecimento, eles não tinham bagagem para ser diferentes. Eles me deram o que eles tinham, as moedas que eles tinham, são diferentes, porque nós somos espíritos individuais. Então, o conhecimento que eu já trouxe no meu espírito é diferente do conhecimento que a minha mãe, que o meu pai, que os meus avós trouxeram. Então, é injusto eu cobrar deles
algo que eles não receberam. E é injusto comigo ficar hoje olhando para trás, apegada nas dores, apegada nas emoções que me causaram tanto sofrimento e que me levaram para o fundo do poço. E é lá, do fundo do poço, que eu tive um impulso para poder sair, para buscar, para aprender, para ir atrás de terapias novas, de me conhecer, de entender o processo, do que o outro faz, como isso reverbera dentro de mim, como eu reajo. Então, eu só devo agradecer por todas as experiências, inclusive por essas ruins, né? E foi pensando nisso, isso aconteceu no sábado, eu escrevi a respeito, porque eu tenho um diário, né? Na verdade, não chega a ser um diário, mas é um caderno para registrar as coisas que são importantes para mim. Só que esse caderno ele não vai ser divulgado, ele não vai ser compartilhado com ninguém. E aqui está uma oportunidade de esse vídeo chegar a alguém que também esteja precisando ouvir o quanto é bom quando a gente resolve sair do lugar de vítima. Simplesmente dizer isso daqui serviu até agora e eu não quero mais. Agradecer, porque eu agradeço todos os dias. Eu agradeço a minha versão criança, a minha versão adolescente, a minha versão adulta, jovem, porque para eu chegar hoje na mulher que eu sou, estas outras versões que estavam lá enfrentando problemas enormes, rejeição, abandono, maus tratos, total desvalidação, humilhação, elas precisaram ser muito fortes e elas foram. E eu sou o resultado disso. Então eu só posso agradecer e agradecer as pessoas que estão envolvidas nisso. Porque eu aprendi a ser uma boa mãe, eu aprendi a ser uma boa esposa, eu aprendi a ser uma boa nora com cada pessoa que passou na minha vida. Não foi na escola, foi na vida. Foi com essas pessoas e eu honro a vida delas com todos os ensinamentos que elas trouxeram para mim. Um outro ensinamento que veio para mim, esse foi já essa semana. Na segunda-feira eu estava passando a roupa do meu esposo para a gente poder ir para o nosso trabalho, né, no nosso terreiro de axé. E aí eu pensei, porque eu tinha sonhado de manhã que ele ia com a roupa amarrotada, e eu pensei, se acabasse a energia elétrica agora, essa roupa ia ficar amarrotada. E para mim, como eu fui uma pessoa desde a infância muito cobrada para fazer tudo certo, para me destacar, para tudo tinha que estar certo. Para não apanhar, tudo tinha que estar certo. Então eu acho que eu trouxe isso para mim, para a vida adulta. E eu pensei, se acabasse a luz, a gente não ia, porque não ia ter como passar a roupa. Como que eu ia fazer, esquentar o ferro no fogão? Não ia dar certo, né? Então a gente não ia. E aí eu lembrei de uma situação que eu já me peguei olhando em alguns trabalhos de uma pessoa que vai com uniforme, às vezes, não é sempre, é pontual, mas já aconteceu dessa pessoa ir com uniforme sem passar. Mas não é sem passar um amassado dobrado, não, é um amassado real. E eu olhar e pensar, meu Deus, eu não usaria, não teria coragem. E aí, eu estava lá passando a roupa, quando pensei nisso, e a minha mentora, que está sempre comigo, e ela me questiona várias vezes e eu aprendo muito com ela, ela me alertou.
com relação ao julgamento. E a questão de como às vezes eu e acredito que muitas pessoas colocam sempre coisas pequenas na frente. Eu deixaria de ir num trabalho por causa de uma roupa amassada. Olha o nível da minha exigência, da minha autoexigência com perfeição. E isso não tem a ver com o que eu posso entregar. Se eu for de roupa amassada, eu só não posso ir suja, porque acho que isso é um desrespeito, mas eu vou lá para entregar a minha energia, para entregar o meu amor, para entregar o meu axé, sabe? E de repente eu me preocupar se a minha roupa ia estar passada ou não, eu deixar de ir ou não por causa de um detalhe como esses. E outra coisa, ela me falou também que poderia acontecer. É uma questão viável, pode acontecer a qualquer momento. Se eu sempre deixar as coisas para resolver na última hora, o risco que eu corro é grande. E aí eu pensei, verdade? Isso realmente, se acontecer, o risco é grande. Porque às vezes acontece de desligar a luz aqui no meu bairro para poder fazer alguma manutenção. Enfim, acontece. E eu tenho esse mau hábito, que é um hábito que eu preciso e vou mudar, de fazer as coisas na última hora. Eu trabalho na segunda, vou passar a roupa na segunda-feira. Errado, porque eu lavo ela na terça. Então, na quarta eu já posso passar e guardar. Mas eu guardo ela sem passar e vou passar só lá na segunda-feira, na hora de sair. Que é errado. E eu preciso aprender com isso. E eu preciso, essa pessoa que eventualmente acontece, de ir com esse uniforme sem passar, esses dias a gente estava conversando a respeito das dificuldades que acontecem quando a gente vai para o trabalho. Tem gente que fura pneu, tem gente que dá piriri no dia de ir, enfim, tudo acontece. Eu moro longe, aí sempre tem aquela situação. Já teve vez de ter acidente na rodovia, e aí o tempo ser muito maior do que eu estava esperando. Pode acontecer, várias coisas podem acontecer e tem vezes que elas acontecem para que a gente não vá. Essa menina, ela não se limita. Ela não se limita se o uniforme dela não está passado ou não. Ela só vai, porque ela trabalha e ela falou, de segunda-feira, às vezes eu tenho que trabalhar em outro estado, num estado vizinho. Então, assim, é ponte aérea, eu tenho que me desdobrar. Eu chego atrasada, mas eu vou. Isso foi uma lição, foi um tapa de pelica, com luva de pelica na minha cara. Porque me mostrou que eu, mesmo tentando não dar valor, não dar tanta importância ao que os outros pensam, eu vi o quanto eu ainda dou, sim, importância ao que os outros pensam. Quando eu pensei em não ir para o trabalho se faltasse luz e eu não conseguisse passar o uniforme, isso mostra o quanto eu me importo com o que os outros vão ver ao meu respeito. E eu tenho trabalhado sobre isso. Eu tenho me exposto mais, inclusive falar sobre a minha religião é uma exposição, é um ato de coragem. Isso para mim está sendo um exercício terapêutico, porque eu sempre fiquei muito escondida atrás apenas de uma imagem que eu não, de neutralidade. Eu sempre tive muita fé e sempre falei muito de Deus e tudo, mas eu nunca expus para os outros a minha religião, com medo. Com medo de ser julgada, com medo do preconceito, né? Inclusive já tem num outro vídeo eu falei a respeito disso, né? Sobre uma pessoa que deixou de consumir as coisas que eu vendia por causa né, da religião e tal. Então, assim, falar a respeito da minha fé, a respeito da minha religião, hoje, para mim, é um exercício terapêutico.
E eu gosto de expor isso, eu gosto de expor como as coisas acontecem, como eu venho aprendendo. São coisas pequenas, mais ou menos, né? Porque elas trazem uma grande reflexão. Mas a minha mentora ficou lá, né? Tipo, olha, tá vendo? Você colocaria uma coisa pequena na frente de uma coisa maior, se preocupando com o que os outros vão achar. E ao mesmo tempo que eu tenho trabalhado o não julgamento, quando eu olho ou quando eu olhei nas vezes em que isso aconteceu e eu pensei, nossa, eu não faria isso, né? Eu não viria assim. Eu julguei, porque eu não me perguntei e nem sequer perguntei para a irmã se acabou a energia, se eu podia ajudar, porque é sobre isso. A gente tem que ter empatia com o outro. Nós não sabemos as lutas do outro, nós não sabemos os obstáculos que a pessoa está vivendo, que ela está enfrentando. Então, se a gente puder ajudar de alguma forma, é o melhor que a gente tem a fazer. Caso contrário, é melhor só deixar passar. Não julgar, não se questionar, não criticar, porque muito ajuda quem não atrapalha. E o julgamento sempre vai atrapalhar. É sobre isso. Talvez você aí do outro lado, se um dia vir este vídeo, você também esteja julgando coisas pequenas, atos que não mudam nada a sua vida. Assim como a roupa da minha irmã, não passada, não muda em nada a minha vida. Poderia mudar se eu chegar para ela e falar assim, irmã, você quer uma ajuda? A sua vida é muito corrida. Nas segundas-feiras, geralmente, você falou que você às vezes não está no estado, então a sua vida é mais difícil. Se você quiser, eu posso trazer o seu uniforme junto com o meu e aí lavo, passo com todo o amor do coração e te levo, né? Isso é um ato de caridade, que é o que a gente aprende na Umbanda. A Umbanda, ela é baseada em fé, amor e caridade. Então, é sobre isso. Eu preciso realmente trazer isso para a minha vida em todos os atos, em todos os momentos. Expandir isso além da minha casa, além dos meus filhos, além das minhas irmãs, além dos meus pais, além. E é sobre isso. Se você estiver aí também passando por isso, tenta não julgar, tenta perdoar, tenta deixar para trás aquilo que não serve mais, que é só peso, e espalhe amor. Tenha fé e um ato de caridade. Um por dia já vai mudar a vida de muita gente. Axé.